Dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor. Você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje vou ter a honra de bater um papo com o Felipe Barrichello Bartz, o Pipi Bartz, piloto da Stock Series da temporada de 2023. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho, vamos falar um pouquinho aí de automobilismo. Eu vou estar convidando ele aqui para a gente saber um pouquinho da trajetória dele, para a gente estar conhecendo toda a história dele com o automobilismo. Deixa eu fazer o convite aqui para ele, para a gente estar podendo trocar uma ideia. Fiz o convite aqui. Deixa eu ver se deu certinho. Só aguardar agora, ele tá. Aí ele entrou na nossa live, vai estar aceitando o convite e nós vamos já estar batendo esse papo aí. Vou fazer novamente aqui. Deixa eu ver se chegou o convite para ele. Acho que chegou, né? Já está na nossa live aqui já. Passo novamente, quer ver? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer, uma honra estar trocando essa ideia com você, conhecendo um pouquinho da sua história com o automobilismo, viu? Seja bem-vindo ao nosso canal F1 a todo vapor. Te agradecer por disponibilizar esse tempo aí para estar conversando com a gente, tá bom? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço de antemão. Vou bater um papo com o Felipe Barrichello Bartz. Pode chamar de Pipe? Pode. Então fechou. Pipi Bartz, que é atualmente piloto da Stock Series. Geralmente eu começo perguntando como o automobilismo entrou na vida do piloto. No seu caso, eu acredito que eu já sei um pouco, mas eu quero ouvir de você como que começou, como começou a paixão com o automobilismo. Bom, como vocês já devem saber, meu tio, fui piloto da Fórmula 1 e eu vivia na pista até na barriga da minha mãe. Eu já estava nessa comunidade, nesse mundo, bem antes de nascer, mas eu nunca tinha tido uma iniciativa de chegar na pista e começar a andar, porque eu tinha visto meu tio. Quem fez isso, na verdade, foi meu pai. Meu pai que me apresentou a esse mundo do automobilismo e que era 4 anos e meio, e desde esse momento eu me apaixonei e nunca larguei. E o seu pai chegou a correr também, né? Meu pai ainda corre, ele faz o campeonato da Copa São Paulo de kart e foi campeão paulista antes do que eu, mas ele ainda corre até hoje, quando ele consegue. Porque eu cheguei a ver que você já correu num kart dele, e aí por isso que eu vi também que essa inspiração não só pelo seu tio, mas também com o seu pai. E assim, desde os 4 anos, você já está no kart, já tem uma experiência muito grande com o kart, depois eu vou falar um pouquinho aqui dos seus títulos, suas honras. Você tem alguma inspiração no automobilismo? Eu também acredito que já sei um pouco a resposta, mas vamos ouvir de você. Eu tenho sim. Eu não sei da onde surgiu essa paixão ou da onde surgiu esse ídolo, mas eu sempre tive grande admiração pela NASCAR. Eu sempre gostei, sempre assisti e continuo até hoje. E a pessoa que me atraiu muito, que eu gostava muito, que eu sempre torcia, era o Jeff Gordon. Ele é o piloto americano, eu juro que eu acho que ele está no top 5 melhores da NASCAR, na história da NASCAR, e eu acho que ele foi meu ídolo desde o começo, e é a razão que eu uso o 24 até hoje. Justamente eu cheguei a estudar um pouquinho da sua história
e era uma da questão das perguntas, do número, né, do piloto, se carrega alguma história. Você chegou a 24, 224, 124, depende também da competição, né? Você já chegou a correr com esses 3 números, né? A razão que muda é porque nos Estados Unidos a gente tem o primeiro número dos 3 sempre determina a sua categoria. Então todos os pilotos vão ser 100 e alguma coisa da categoria. Então acaba que eu queria ser 24 de qualquer jeito, então virou 124, 324, 224. E recentemente eu estou usando 224 na Copa São Paulo porque meu pai tá correndo como 24, daí eu não podia usar o número que ele tava, então tô com 224. Mas a inspiração dele pelo número 24 foi pela sua história ou ele também é fã do piloto? A razão eu acho que é por causa de mim. O número que ele normalmente usa é 327, e ele fala que é porque ele tem 3 filhos que nasceram no dia 27, então esse sempre foi o número dele. Ah, entendi. Então, dessa vez ele está te homenageando aí com o número 24. E você pode contar para a gente um pouquinho da sua trajetória até essa chegada agora na Stock Series? Você mudou assim da Fórmula para o turismo. Você teve aí experiência com kart, nos Estados Unidos também, Fórmula 3, Brasil, Fórmula 4 e agora na Stock Series. Você podia contar um pouquinho da trajetória sua até essa chegada na Stock? Bom, eu andei de kart minha vida inteira, praticamente. Daí chegou com um monte de títulos. Eu sou tetracampeão paulista, tri brasileiro. Em 2018 eu ganhei o capacete de ouro do kartismo. Fui o melhor kartista do Brasil em 2018, que foi um grande título. E no começo de 2020, bem antes da pandemia bater, eu ia fazer o campeonato de Fórmula 3 Brasil. Ia ser um campeonato onde não estava disputando pelo título, ia ser um ano de aprendizado, que eu honestamente acho que eu acabei só fazendo uma etapa por causa da pandemia, mas se eu tinha acabado aquele ano, eu ia, estar disputando pelo título, e 2, ia ter chegado na Fórmula 4 Brasil muito mais preparado do que eu cheguei. Então foi uma pena que foi meio que tipo assim, uma chance desperdiçada de crescer como piloto, mas eu ainda fiz alguns treinos daquele Fórmula 3 e é um carro mais velho, eu acho que é de 2009, mas ainda é muito, muito gostoso, muito aerodinâmica. Foi meu primeiro contato com Fórmula, então obviamente amei. E daí... Assim, eu queria até te perguntar, qual que é a diferença que você viu maior do carro da Fórmula 3, chegou a fazer alguns treinos, com o da Fórmula 4 que você correu toda a temporada do ano passado? Diferenças grandes e pequenas ao mesmo tempo. Para a guiada é grande, mas do ponto de vista de um espectador acaba não sendo muito grande. Mas o carro é maior, o carro é mais potente, o carro tem mais grip. Então, o Fórmula 4 é meio que tipo assim, tudo que você vê ali é o que tem, sabe? No Fórmula 3 tem mais, tem que confiar mais, tem muito mais grip. O Fórmula 4 praticamente não tem zero aerodinâmica se você for comparar com o Fórmula 3. O Fórmula 3 são 2 categorias muito diferentes. É só um número de diferença, mas bem, bem, bem diferente. Entendi. Aí você estava, até te cortei um pouquinho aí na sua trajetória, você já ia entrar na Fórmula 4, que você fez a temporada do ano passado, e chegou inclusive a ter vitórias em Interlagos, que deve ser uma sensação única. Como que você avalia a sua participação na temporada passada da Fórmula 4? Eu acho que a temporada ano passado começou muito difícil. A gente chegou na equipe do Beto, que infelizmente a equipe não estava muito preparada para o começo da temporada. A gente demorou um pouco para ela começar a funcionar mesmo como uma equipe. Eu tive o problema de não colocar em gasolina no primeiro quali da temporada, então isso já foi muito decepcionante. Mas a equipe foi crescendo e crescendo, e na minha opinião era a equipe mais forte no final do ano. Então eles
começaram ruim, mas eles perceberam o erro e trabalharam e nunca desistiram. Faltou organização, mas nunca faltou esforço, nunca faltou dedicação deles. E no começo da temporada, eu acho que estava todo mundo tentando aprender o máximo possível, porque era tudo muito novo. Obviamente tinha alguns pilotos que tinham treinado e até feito algumas corridas fora do Brasil, o que deu mais experiência e honestamente ajudou muito no começo da temporada. Mas eu acho que até o campeonato inteiro todo mundo foi continuando aprendendo, ficando mais forte, ficando mais competitivo. Uma pena foi que na terceira e na quarta etapa eu peguei um carro que infelizmente era muito ruim, tomava praticamente meio segundo só de equipamento, então foi umas duas etapas muito difíceis, a terceira e a quarta, e daí na quinta e na sexta eu peguei um carro que dava para disputar pela vitória e eu mostrei que eu conseguia. Então fiquei muito feliz que eu consegui terminar a temporada forte, mostrando meu potencial. E eu consegui extrair mais do carro e o carro deixou eu extrair meu talento. Eu acompanhei a temporada completa da Fórmula 4, até porque faço conteúdo, inclusive conversei com vários pilotos da temporada passada também. O fato do treino e do tempo de pista, por exemplo, que o Pedro Clerot teve fora do Brasil, foi determinante ali no início da temporada também, né? Ele disparou muito nas 4 primeiras etapas, talvez. Ele já fez uma pontuação a princípio de título, porque ele tinha essa bagagem na Fórmula 4 no exterior. E aí ele entrou nessa temporada também muito à frente de experiência de pista, tempo de pista em relação aos demais pilotos, né? Isso foi determinante também, né? Eu acho que foi. Ele não foi o único, mas eu acho que ele foi o que conseguiu extrair o máximo de experiência do tempo de fora da pista. Eu acho que ele já conhecia o carro na hora que ele chegou e daí ele conseguiu aproveitar disso. Não teve nada de errado que ele fez. Ele só chegou lá, sabia o que tinha feito e fez. Eu acho que ele foi o campeão das primeiras 4 etapas e eu fui o campeão das últimas 2, fazendo as contas matemáticas. Sendo que teve alguns vacilos dele, teve alguns vacilos meus, mas todo mundo vacilou e todo mundo teve seus momentos melhores, mas eu acho que foi obviamente ajudou muito ele ter esse tempo e eu queria saber como seria a minha temporada se eu também tivesse esse tempo, mas não adianta a gente também sem chorar o leite derramado, mas mesmo com um carro que não estava tão acertado nas primeiras etapas, você chegou a ficar em 4º lugar na temporada da Fórmula 4 do ano passado. Ou seja, talvez se você tivesse o carro acertadinho desde as primeiras etapas, você poderia claramente ou estar brigando pelo título ou pelo menos um 2º lugar, aí eu acredito. Eu acompanhei a temporada completa. Eu também acho. Eu acho que eu cheguei nas últimas 2 etapas em 9º, praticamente 50 pontos atrás do 4º, que eu creio que era o Nick ou o Fefo, mas e eu consegui escalar. Nosso objetivo era tentar ameaçar levar um 3º lugar do Tessaro, e eu acho que se não fosse a minha vacilada em Goiânia, seria bem possível, mas ainda foi 2 etapas bem fortes e que só nessas 2 etapas eu consegui ganhar o que era quase triplicar meus pontos nas primeiras 4 etapas. Sim. E tem tudo isso também, e a temporada é justamente feita dessas pontuações aí, que são importantes no final, faz muita falta. E você já descreveu também um pouquinho aí da questão da sua trajetória, 4 vezes campeão paulista, campeão brasileiro, também de kart, 2 ou 3 vezes o brasileiro. Eu ganhei, eu acho que foi, eu digo 3, mas eu acho que me tiraram uma, então, depois da bandeirada, mas o troféu ainda tá comigo, então eu conto 3, mas... 3 vezes campeão brasileiro de kart, que é muito difícil, eu converso com outros pilotos aqui, então o Campeonato Brasileiro de Kart é realmente muito, muito desafiador. E essa questão do capacete de ouro, conta um pouquinho dessa história em 2018, você é o melhor kartista
do Brasil em 2018, deve ter sido um sentimento assim, inexplicável, né? Ter vencido o capacete de ouro. Foi, pior que foi. 2018 foi um ano onde tudo que tinha para dar certo, tudo que tinha que dar perfeito, deu. Foi um ano onde eu acho de 12 classificações que eu fiz no ano, de corridas que eu fiz, eu acho que eu fiz 10 poles. Então, foi um ano onde eu fui campeão brasileiro de kart, eu fui vice-campeão sul-americano, eu fui campeão do Open de brasileiro, e eu tava largando de quinto na final do brasileiro, só que furou o pneu na primeira volta, então foi algo bem... muita falta de sorte, e eu ainda fui campeão brasileiro. Então, foi um ano onde, juro, tudo deu certo, tudo foi muito, muito do meu jeito. E foi um ano que aproveitoso, sabe? Eu vim de 2017, onde foi um ano difícil. Primeiro ano na Júnior, Rotax Junior Max, a gente estava com Tech Speed, que não estava conseguindo encaixar muito. A gente mudou para o Tony, conseguiu ser o campeão brasileiro na segunda corrida com o Tony, e daí chegou em 2018 com muito treino, muita experiência na pré-temporada, e chegamos forte e a gente não deu espaço para ninguém. E assim, eu cheguei a ver justamente, pesquisar na sua carreira como piloto. Realmente 2018 foi um ano excepcional, e ainda coroou com o título e com esse prêmio também. Então, nós tivemos aí, por exemplo, uma trajetória sua do kart, Fórmula, chegou a treinar Fórmula 3, uma temporada completa aí da Fórmula 4, e agora migrando aí para o carro de turismo, migrando aí para a Stock Series. Como foi essa decisão? Você não quis mais uma temporada da Fórmula 4, já quis migrar para o turismo? Conta pra gente como é que foi essa transição. Bom, a gente teve a transição do kart para a Fórmula 3, da Fórmula 4, desculpa, que foi algo difícil. Eu não acho que faltou preparo, mas eu acho que foi algo que, assim, eu não entendi exatamente de cara o que eu tinha que fazer para conseguir me adaptar o mais rápido possível, para entender o carro o mais rápido possível. Faltou agilidade nessa área para a gente conseguir um começo de temporada melhor. E agora, nessa transição do Fórmula 3, do Fórmula 4 para a Stock Series, agora eu entendo o que é, porque o que eu preciso dessa transição. Mas ainda assim é uma transição muito, muito grande. A gente está entrando numa categoria onde tem o Zezinho, que está na categoria 4, a quarta temporada dele, tem o Ribano, que está voltando campeão, tem 2, 3 campeões da categoria voltando. Então, nada fácil. A gente está aqui como um ano de aprendizado, a gente está aqui para tentar tá mais rápido possível, tá disputando para a vitória, mas é muito, muito difícil aprender. Até nos começos dos primeiros treinos de Interlagos, eu estava guiando o carro como se fosse um Fórmula e estava perdendo muito tempo por causa disso. Então, é algo que demora. Infelizmente, não consegue simplesmente sentar no carro e ser primeiro, mas eu quero chegar lá, é meu objetivo, e a gente está lutando para isso. E a decisão de ir para a Stock Series e não para a Fórmula 4 mais um ano, as duas opções estavam lá desde o começo, mas eu conversei com a minha família, conversei com meu tio, conversei com muitas pessoas que são têm uma grande experiência nisso, e decidimos, a gente acabou com a conclusão que Fórmula 4 seria algo possivelmente mais divertido, que eu ia estar disputando o título, que ia ter muito novato, ia estar eu e o Tessaro ali disputando mais uma vez provavelmente na mesma equipe, mas a gente decidiu que a Stock Series ia ser mais, ia trazer mais benefícios para minha carreira, e a gente decidiu isso. Aí eu preferi ter uma chance maior na minha carreira do que me divertir por um ano, porque honestamente
se eu fizesse mais um ano de Fórmula 4 Brasil, eu não teria para onde ir, porque eu não conseguiria ir para uma F4 Espanha ou uma F4 Itália, porque honestamente seria muito caro e seria meu terceiro ano de Fórmula 4. Ninguém, mesmo se eu fosse muito bem, ninguém ia reconhecer muito, especialmente porque foi meu terceiro ano e só pode 3. Então eu seria o cara mais velho de lá e o pessoal ia só falar, ele tem experiência por estar ganhando, não é porque ele é bom. Então eu acho que a Stock Series e levar o caminho da Stock Car foi a melhor decisão. E tem uma questão que, por exemplo, a Stock Series mesmo, nesta temporada, tá mais valorizada, a Stock, seja Light ou Series, a mais valorizada da história, né? Com premiação, com relevância para a categoria, principalmente para os novatos estarem ingressando aí na Stock Car mesmo. Então, é o melhor prêmio, é a melhor visibilidade da história aí da categoria de base da Stock Car, justamente nessa temporada. Então, está tendo muita relevância a Stock Series, principalmente nesse ano de 2023. E até tem uma pergunta que eu vou fazer a minha e depois vou fazer uma pergunta de um participante da nossa live aí. Quais foram as principais mudanças, diferenças que você sentiu, por exemplo, de guiar um Fórmula 4, Fórmula, para ir para um carro fechado, turismo, que é o carro da Stock Series? A maior diferença é a visibilidade, especialmente porque apesar de ter um grande vidro dianteiro que parece ser grande, ele é muito inclinado, então você acaba tendo uma pouca área que você consegue realmente ver pelo vidro da frente. Então isso foi um choque para mim, que eu não esperava ser desse jeito. Mas a visibilidade parece que você tá dentro de um túnel e você tá tentando olhar pro final, ver o que estava no final dele. Então é difícil, mas é gostoso. Eu acho que a maior diferença tirando a visibilidade, é o jeito de guiada. No Fórmula 4 você tem que chegar lá, frear forte, carregar a velocidade e acelerar o mais cedo possível. No Stock você não pode fazer isso. Um dos meus maiores erros nos treinos de Interlagos era que eu estava tentando carregar muita velocidade para a curva e eu perdia na entrada e na saída. E eu ganhava, tipo assim, muito pouco no meio da curva. E daí é uma coisa que eu tive que adaptar. Abaixar minha mínima, sair mais forte, frear mais dentro. Tudo coisas que vem com experiência. E eu acho que é o que falta um pouquinho ainda para mim, mas obviamente a gente está lutando para consertar tudo isso rapidinho. O tempo de pista vai ser determinante para você pegar justamente essa experiência aí com os carros da Stock. E aí vem a pergunta do Matheus aqui também, nesse sentido, se você sentiu muita diferença entre os freios do Fórmula 4 para o do Stock. Honestamente, não. No Fórmula 4 ou um Fórmula, você vinha e você tinha que dar praticamente uma patada no freio, mas tinha que ser controlada, porque para tomar cuidado de não travar o pneu, porque trava, você perde a curva, você acaba com o pneu. E no Stock Series, qualquer coisa, o freio é até mais fácil, porque você pode meter a mesma patada ou até mais forte e o carro não vai travar. É um pouquinho mais fácil, até diria. Mas o que fica... A maior diferença é a confiança. Obviamente, onde freia. No Fórmula 4 dá para frear muito mais dentro. Se você fosse comparar para o S do Senna da freada, no Fórmula 4 eu freava tipo uma placa faltando 40 metros para a curva. No Stock tem que frear no 75. Então um é muito mais antes e dois o Stock Series você tem que controlar muito a velocidade na parada. Você tem que parar forte, tem que parar rápido para tentar sair mais forte, porque tem que aproveitar a potência dele e também entender que o carro não tem gripe. É desse nível. Entendi. E nós já tivemos uma etapa já dessa temporada da Stock. E como que você avalia aí a
a sua estreia na Stock Series aí? Nós tivemos 3 corridas aí iniciais. Como que você avalia a sua estreia? Olha, eu honestamente acho que minha estreia foi boa, foi bem boa. Eu consegui me adaptar mais rápido que os outros rookies da temporada. Eu classifiquei em quinto, atrás dos três caras que estão voltando da temporada ou estão aqui há muito tempo, e atrás somente do Arthur Gama, que ele é um novato da Stock Series também, mas ele não é um novato para carro de turismo. Ele já conhece esses carros, ele correu. Esse ano ele está correndo 3 categorias de turismo. Corre na sprint ano passado, e ele ainda faz endurance e a Stock, então é muita experiência de turismo, uma coisa que eu não tinha. E o fato de eu eu acho que eu tomei um 1,5 dele no quali, eu acho que foi muito bom. Sem contar que na primeira corrida a gente teve um desempenho bom. Eu larguei de quinto e cheguei em quinto, especialmente porque faltou um pouquinho de desempenho no começo, mas no segundo, no final da corrida, eu era entre o Gama e o Ribano, que tava a disputa de nós 3 pelo pódio, a última vaga no pódio. Eu tava mais rápido entre os outros dois ali, no final da corrida. Faltou aquele desempenho no começo. E daí a gente chegou na segunda corrida, cedinho de domingo. Eu acho que eu continuei esse desempenho do final da corrida do sábado. Tava rápido, tava ali disputando. Só que infelizmente meu pneu dianteiro direito começou a murchar. Eu tive um toque com a Bruna, que foi honestamente muita má sorte. E furou meu pneu, que já ia furar de qualquer jeito. Tava murchando bem lentamente, mas aí acabou destruindo tudo. Furou o radiador, deu tentando voltar pro box, e daí eles conseguiram. Eu parei o carro, quando eu cheguei, eles falaram, infelizmente não vai nem entrar para fazer a terceira corrida, mas aí eles conseguiram consertar. Grande trabalho da equipe para conseguir consertar o carro e botar de volta na pista. E na terceira corrida teve um erro da organização. Eu sabe porque eu teve ainda reparo depois da bandeirada, eu tinha que largar do box. E a gente sabia que tinha que largar do box. E quando eu fui alinhar, todo mundo já tinha saído, eu fui alinhar ali para largar do box. Mas o pessoal da organização tava falando para eu ir, eu tava falando que era para largar do box, mas eles mandaram ir de qualquer jeito. Então eu decidi ir, porque obviamente largar do box ia me prejudicar. E se eu podia largar no grid ali, melhor. Mas daí com esse erro da organização, eles perceberam que era para eu ter largado do box e decidiram punir um erro da decisão deles. Era um dive-thru, e depois me pediram desculpa quando perceberam que eles tinham errado, o que não me faz muito. Custou muito ponto, que valioso, mas a gente segue, sabe? Não tem muito o que fazer na hora. Eu tive uma disputa legal com o meu companheiro de equipe, e que eu passei, a gente chegou lado a lado na linha de chegada, mas foi. As últimas 2 corridas de fim de semana foram muita má sorte, mas eu acho que a gente mostrou que a gente tá rápido, tá competitivo e tá crescendo rápido. Eu assisti as corridas e vi justamente isso na corrida 3. Essas corridas, igual você mencionou aí, a questão da experiência, foram 3 vitórias aí do Zezinho do Jate, que eu já tive também a oportunidade de conversar aqui também no canal. Um piloto, além de talentoso, também muito gente boa, conversou comigo aqui. Cara bacana. E aqui tem uma pergunta aqui, ó, da P. Gonçalves. Como tem sido os finais de semana de corrida em família? Ter seu tio, seus primos, sua mãe na pista, nessas etapas, se tem uma reunião também da família depois? A gente já tinha isso ano passado, especialmente porque eu corria com o Fefo, meu tio estava na Stock, minha mãe sempre estava lá, meu pai estava lá, e o Dudu aparecia lá quando ele conseguia. Quando ele não tinha corrida, ele ia estar lá, certeza, que eu acho que foi praticamente todas as etapas da Fórmula 4. Então, é bem gostoso ter a família lá, é bem gostoso ter caras que eu reconheço, conforto, dicas deles. Então,
eu aproveito demais, é muito gostoso e não tem muito o que falar. É bom ter a família por perto, não é? Com certeza. E eu vou emendar uma pergunta minha agora. Já bateu muita roda com seus primos ou não? Olha, a gente não teve muitas chances para andar junto. Com o Fefo, eu tive a temporada passada. O Fefo eu sempre corri junto. A gente é praticamente da mesma idade. Eu sou o quê? 2, 3 meses mais velho. Então a gente sempre corria nas mesmas categorias. E a gente sempre se respeitou muito. Ainda com o Nick, a gente também é primo. A gente sempre se respeitou muito, muito. Então nunca teve aquela falta de respeito dentro da pista, mas também não teve nenhum de nós tirava o pé para cada um. Se você for ver eu acho que foi na quarta etapa do ano passado, tava eu, o Fefo e o Nick largando P1, P2 e P3 na corrida de Velocitar. E a gente fez three wide indo para a curva 1. Então, sempre ter muito, muito respeito, mas nunca sendo maluco, nunca faltando respeito e nunca jogando o outro fora da pista. Eu acho que duas, ou até só uma corrida que eu fiz com o Dudu, que foi uma corrida nos Estados Unidos, que a gente, da Florida Intertour, a gente andou de kart, foi uma corrida bem gostosa, foi difícil, foi minha primeira corrida correndo de sênior lá, mas foi bem legal ter o Dudu por perto. E eu também corri com o Dudu algumas vezes de Rotax Max aqui no Brasil, no Campeonato Paulista. Ele fez algumas etapas no passado, ele fez algumas etapas esse ano, então foi bem. A gente também correu algumas vezes também, mas eu corri muito mais do que o Fefo e o Nick do que o Dudu. Boa. Aqui também tem Olha, eu vou pelo nick do nome aqui, Remba Rocha. E se você tem treinado nos simuladores, se você está usando muitos simuladores, principalmente para adaptar nesses novos carros aí da Stock? Com certeza. Simulador é essencial. Eu acho que um simulador, o meu simulador que eu tenho aqui em casa, acaba não ajudando a aprender o carro, mas ajuda a aprender a pista mais. Especialmente que vai ter 3 corridas esse ano, onde eu nunca fui pista, sendo Tarumã, essa semana, Cascavel e Velopark. Então, eu acho essencial eu andar em um carro parecido. Eu tento andar no automobilista. Infelizmente, o iRacing não tem pista brasileira. Então, eu tento conhecer a pista o máximo que eu conseguir. E entender o ponto de freada, entender a potência do carro, como o carro reage. Mas, em relação a usar o carro mesmo, deve mudar muito para o fim de semana e para a vida real. Mas a pista, obviamente, a curva 1 sempre vai ser a curva 1. Então, dá para aprender a curva, a pista como geral, bem mais, para não chegar lá e falar a primeira curva é para a esquerda ou para a direita, sabe? Já saber a pista. Entendi. E nós temos aí uma presença ilustre na live, que tá te cobrando aí, ó, Rubão. E o avô também conta? Ele tá perguntando para você aí, ó, tá vendo? Conta, lógico que conta. Ele sempre tá lá também, sempre me ajudando, sempre dá uma ótima massagem para recuperar rapidinho, então é sempre gostoso de ter ele também lá na pista, porque, mano, ele ajuda muito, sempre tá lá dando a maior moral para você, sempre tentando ajudar com qualquer coisa que ele consegue, e é sempre muito especial ter o avô lá também. Rubão, é um prazer ter você aqui na nossa live, viu? Vamos falar um pouquinho de Tarumã. Inclusive, eu já iria fazer essa pergunta, já estava no meu script, mas vou pegar aqui do Matheus também. Qual a expectativa para Tarumã? Pista curta e de alta. Seu tio gosta muito dela. Eu acho que vai ser. Não dá para saber direto. Vai ser um fim de semana onde eu só vou ter 3 treinos de 25 minutos para achar o melhor acerto para o carro e achar o que funciona, como ser o mais rápido possível lá. Eu acho que é uma pista de alta que eu realmente gosto, só que também é traiçoeira essa pista, como dá para ver danos retrasados da Stock. Mas eu acho que vai ser eu gosto de pistas altas, eu acho que eu vou conseguir performar bem,
mas eu gostaria de ter uma performance um pouquinho melhor do que eu tive em Interlagos, talvez tentar na disputa mais pelo pódio e certeza, quem sabe até uma vitória, mas eu vou estar lá para dar o meu melhor e é o que eu vou dar. Então, a pista sendo de alta, eu acho que me favorece, mas o fato de ninguém conhecer ela da Stock Series, eu acho que pode me ajudar, porque a Tarumã eu acho que não teve nos últimos 2 anos. Sim. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do Douglas. Douglas, o Pipe já respondeu essa pergunta mais cedo na live, depois essa live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram, depois vai para o YouTube também, e em formato podcast, para os principais agregadores de podcast. Então, só você voltar um pouquinho depois na live lá, que ele já respondeu essa pergunta aí sobre ficar mais um ano na Fórmula 4 ou já ir para Stock Series. Ele respondeu muito bem essa pergunta mais cedo na live aí. Nós temos aí também, ó, o Dudu Barrichello aí, te dando um salve também, acompanhando a live. É um prazer também tê-lo aqui na nossa live. Já que a gente falou do Rubão, agora do Dudu, você acha que sempre quando você vai correr, independente da competição, isso a gente não pode fugir, né? Você acha que tem uma pressão diferente por você carregar o sobrenome Barrichello em qualquer corrida que você for fazer? Olha, eu acho que eu não carrego nenhuma pessoa mais pelo meu nome, especialmente porque minha carreira inteira no kart, eu nunca usei o nome Barrichello, mas eu sempre carreguei ele, sabe? Então, apesar de todo mundo saber que eu sou sobrinho, que eu tô lá, que eu tô sendo competitivo, eu nunca usei o nome. Eu sempre no kart sempre fui Felipe Bartz. Então, eu acho que hoje, quando eu comecei a usar para, sei lá, para atrair mais patrocinador, para atrair um pouquinho mais de atenção, que é sempre bom, não me deu uma pressão a mais por estar carregando o nome. Sim, porque a gente pergunta porque justamente existe essa questão, principalmente o patrocínio também ajuda muito, e por o seu tio, por exemplo, ser um dos maiores pilotos brasileiros aí da história, né? Então, assim, acaba que ter esse nome Barrichello é complicado justamente por ser sobrinho do Rubinho, que para mim eu sou muito fã, só de antemão, mas a gente falando também de preparação, sempre converso com os pilotos sobre preparação. Como que é a preparação sua para uma corrida, para um final de semana, preparação física, mental, se você tem uma jornada pré-estabelecida? Só para adicionar o que você estava falando antes, eu sei que ele é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, que ele sempre foi muito forte, mas o que aconteceu foi que eu conheci ele primeiro como tio e daí como um piloto de Fórmula 1, um dos melhores. Então, acaba que ele é um amigo, sabe? Então, acaba que não tem essa intimidade do nome por causa disso, especialmente por causa da intimidade que foi criada antes da pista, antes de eu estar lá, sabe? Mas preparo físico sempre é certeza muito importante. Eu acho que o Fórmula 4 eu me preparei muito bem. Algumas vezes você se prepara com medo de não conseguir aguentar uma corrida, sabe? Esse é o medo. O medo é de você não conseguir pensar, não conseguir fazer as melhores decisões, não conseguir ter a melhor reação quando está cansado. Então, sempre tá dando o seu máximo e não cansando, sabe? Esse é o objetivo. Eu acho que para a Fórmula 4 esse objetivo foi alcançado, foi muito bom. Mas para a Stock Series eu também acho que isso foi alcançado. Obviamente nunca paro de treinar, sempre dedicando muito ao meu corpo para meio que não deixar ele vacilar durante a corrida. Mas algo que é diferente é o calor. O calor é uma coisa que eu não estava muito acostumado com, mas é uma coisa que eu me preparei para. Então, eu acho que, apesar de me surpreender a temperatura dentro do carro, eu não deixei me afetar isso. E até uma curiosidade interessante, você sentiu muito, porque dizem que o carro da Stock é absurdamente tem um calor ali infernal dentro dele, né? É praticamente isso. Se você for ver um carro de rua,
quantos graus fica o motor? O que? 80, 70? Por aí. E o meu motor tá dentro do meu carro. Imagina, tipo assim, você tá indo e o assento de trás é o motor. Então, obviamente, vai ficar quente. É praticamente ter alguém bufando no seu... Alguém com 80 graus bufando nas suas costas. Então, obviamente, não é nada confortável, especialmente usando um macacão à prova de fogo, que só aumenta a temperatura, só faz tudo ficar mais quentinho, né? Sim. Mas felizmente eu consegui me preparar de um jeito onde eu não deixei isso me afetar. Não. Ótimo. Temos aqui o Marcelo falando, somos fã dessa fera, que é você. F4 fazendo 1 ano hoje, e dia 27 o Pipe atinge a maioridade. Procede essas informações aí? Dia 27 eu faço 18 anos. Demorou, mas finalmente estou chegando. Como é que é o Pipe como piloto? É um estilo mais agressivo, de ir para cima, ou mais técnico, calculadora na mão? Como é que você vê assim, o Pipe como piloto, o estilo seu como piloto? Olha, eu acho que eu consigo ser qualquer tipo de piloto. Tem a hora onde eu gosto de ser mais calculado e tem a hora que eu gosto de ser bem agressivo. Mas nunca é um agressivo de tudo ou nada. Nunca é um foda-se, tem que, sabe? É sempre algo que eu tenho noção do que eu tô fazendo. Posso estar sendo bem agressivo, mas não é loucura que eu tô fazendo. Mas também tem aqueles momentos onde tem talvez 2 pessoas batalhando na minha frente e eu gosto de ser mais quieto, mais calculado para conseguir ter certeza de dar o bote na hora certa e não acabar com a corrida de todo mundo ou até só minha, sabe? É o risco calculado que a gente fala, né? Aquele risco calculado. Sendo que teve muitas batidas, ocorrências na temporada da Fórmula 4 ano passado e eu não me ocorri em nenhuma delas. Eu nunca tive nenhum contato com nenhum piloto ou talvez nenhum contato que tirou a gente da corrida ou que deu algum dano no carro. Então, eu acho que nessa área eu consegui ser muito bom, onde eu consegui me tirar meu bico de alguma confusão, mas também ser bem agressivo, especialmente, eu diria que melhor exemplo de agressividade é o dive que eu dei no Tessaro na última etapa. Aquilo foi algo bem, bem agressivo, mas também foi bem calculado. Eu já vinha a reta inteira pensando no que eu ia fazer e eu achei que aquela ia ser uma boa decisão e acabou sendo mesmo. Sim, sim. E para essa temporada da Stock, o que você espera? Um título de rookie aí, quem sabe tá brigando também com um pouco mais difícil, mas brigando com os pilotos mais experientes aí, como o Zezinho do Giatti? Na disputa da Rookie, eu acho que eu já me botei nessa disputa, certeza. Infelizmente, por causa das 2 corridas de domingo, eu tô bem atrás. Mas eu acho que eu mostrei que eu tô ali para disputar, que eu não sou... eu tô ali e que eu tô bem competitivo. Então, eu acho que na disputa do Rookie, eu vou estar o ano inteiro. E meu objetivo no momento é conseguir acompanhar o Zezinho. Ele é companheiro de equipe, ele é o líder do campeonato, ele é o mais rápido no momento. Então, o foco é conseguir entender o que ele faz com o carro para ser rápido e tentar replicar. Ótimo. E quais seriam suas pretensões futuras aí para o automobilismo? Fórmula, turismo, o que você pensa assim futuramente? Você vai levar mais adiante essa questão do carro de turismo? Você vai talvez tentar fórmula futuramente? O que você pensa? Por enquanto, o objetivo seria tentar entrar na Stock Car, ficar nesse caminho do turismo e quem sabe no futuro conseguir uns patrocinadores que gostam da Fórmula e tentar me empurrar para uma categoria mais de forma 3 da FIA, mas eu acho isso bem improvável. Eu acho que minha carreira a partir desse ponto vai ser bem focado no turismo. Certo. Aqui, vamos aproveitar então a questão de patrocinadores. O Cris, deve ser Cris, né? Bartz falou para você não deixar de falar dos patrocinadores. Se você quiser falar aí, pode ficar à vontade. Mas eu preciso agradecer a Pay for Fun,
Suhai, Liquid Gas, por ter me ajudado esses 2 anos. Honestamente, sem eles eu não estaria aqui. Eles fizeram esses dois anos de Fórmula 4 e agora de Stock Series possível, o que me faz muito feliz, porque agora eu consigo falar que eu sou um profissional. No kart, ainda considerado amador, porque não tem muito dinheiro vindo, não tem muitos patrocinadores interessados no kart, mas agora eu consigo falar que eu sou profissional e que eu tô crescendo minha carreira, que eu tô indo para frente e eles estão vindo comigo e eu nunca vou esquecer dessa ajuda que eles estão me dando e é muito importante e eu sou muito grato pela chance que eles estão me dando aqui. Ótimo. Tem aqui, ó, Remba Rocha, se você tem algum tempo para hobby, se você tem algum hobby sem ser automobilismo. Eu vi você jogando futebol aí no Instagram esses dias aí. Você tem algum outro hobby? Olha, o futebol foi um evento da Stock Car. Foi um evento onde teve muitos pilotos que sempre tem antes da última etapa da Stock Car, que tem um joguinho de futebol. Então foi bem legal. Eu gosto de futebol. Não é muito um hobby, eu diria, mas eu passo muito tempo aqui no simulador, treinando, até jogando Fórmula 1 22. É um jogo que eu gosto muito, mas eu gosto de passar tempo viciado no automobilismo. Não existe muito um outro hobby tirando isso. O máximo que eu podia falar é que eu gosto bastante de tênis. Meu irmão treina muito, meu irmão está tentando ser um profissional nisso e eu estou tentando acompanhar com ele com o mínimo de experiência que eu tenho, mas está ficando difícil. Não, mas dá para conciliar as duas coisas. Um excelente tenista que nós tivemos era chamado Nelson Piquet. Era um excelente tenista quando vê tricampeão aí da Fórmula 1. E antes ele chegou a jogar tênis. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você venceu o Interlagos no ano passado na Fórmula 4. Vencer Interlagos tem um gostinho diferente? É especial? Eu acho que sim. Vencer Interlagos é o sonho de qualquer um. Subir lá no primeiro lugar de Interlagos foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu quase soltei algumas lágrimas, eu me emocionei muito no carro, estava bem feliz, comemorei muito, especialmente porque era uma corrida onde eu largava de terceiro, estava difícil, estava atrás, eu não acreditava que eu ia conseguir ganhar aquela corrida até o final, mas eu acho que foi um momento muito, muito especial e obviamente tem um gostinho a mais por ter ganhado no tempo. Com certeza. E qual é a sua pista favorita que você já correu? Eu acho que hoje eu teria que dizer que a pista de Goiânia é minha favorita. Desde os primeiros testes que a gente fez lá no Fórmula 4, eu gostei muito da pista, eu me encaixei com a pista, eu sempre gostei demais. Não tenho muita explicação. Eu gosto do jeito que a pista funciona e fiquei muito feliz quando eu consegui ter minha primeira pole e minha primeira vitória lá na Fórmula 4. Então foi bem, bem, bem legal conseguir ter ganhado lá. E uma pista que você sonha correr um dia? Fala, eu preciso correr nessa pista um dia. Eu desejo correr em Spa. Eu acho que Spa é uma pista longa, manhosa, mas é uma pista que eu sempre olhei, sempre quis correr. E eu desejo correr muito lá um dia. Excelente. Pi, curtiu trocar essa ideia comigo? Muito. Cara, eu te agradeço de coração, viu? Agradeço muito essa oportunidade, esse tempo que você tirou aí para conversar comigo aqui para o meu podcast, contar um pouco da sua história com o automobilismo. Isso vai estar no YouTube também, tá no Spotify aí, para quem gosta de podcast. Então, agradeço de coração a oportunidade aí de estar conversando com você e conhecendo um pouco da sua história. Obrigado. Pessoal que participou aí também, muito obrigado pela participação. A live foi bastante interativa, nós tivemos aí um monte de perguntas vindo de vocês. Mais uma vez agradecer o Pipe aí pela oportunidade e tamo junto, viu? Obrigadão, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.